Então, vamos para o próximo trecho. Então, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que escreve esses escritos maravilhosos de Jesus, né, o que ele diz a ela. E vamos para o trecho do volume 4, 114, no dia 5 de março de 1902. O mau exemplo das cabeças. O que quer dizer isso? Dos líderes das nações, os governantes, aqueles que estão no comando. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma, e depois de ter ido em busca de meu adorável Jesus, o reencontrei. Mas, para minha surpresa, vi que tinha pregados nos pés, nas plantas, muitos espinhos que lhe davam dor e impediam-no de caminhar. Todo aflito se lançou em meus braços, como querendo encontrar repouso, e que eu lhe tirasse aqueles espinhos. Eu o estreitava e lhe dizia: Doce amor meu, se tivesse vindo nos dias passados, não te cravaria tantos espinhos. Conforme te cravasse, eu alguns os tiraria. Eis o que fez ao não vir. E enquanto isso lhe dizia, ia retirando-lhes todos aqueles espinhos. E os pés do bendito Jesus derramavam sangue, e ele sofria pela forte dor. Depois disso, como se tivesse aliviado, quis também verter, verter, que quando fala verter, ele quer derramar, da boca dele, ele derrama na boca dela. Ela é uma vítima e ele tem dentro dele muita amargura por causa dos pecados dos homens. E ele sofre muito, por causa dessas amarguras. E aí ele recebe esses espinhos nos pés, constantemente ele continua sofrendo. Aí a gente é um milagre, é um mistério, que Jesus revela para ela da sua humanidade, porque ele ainda está na terra, na presença eucarística. A sua humanidade, sofreu muito por causa dos nossos pecados e ele é divino. Os sofrimentos de Jesus não acabam, ele não é um ser igual a gente, que o tempo define, acaba o sofrimento dele. Ele, glorioso, ele pode não sofrer mais, mas só que o sofrimento dele não é um sofrimento que acaba por causa de ser divino, ele é eterno. Então o sofrimento se volta a ser mostrado para ela. Então, um dos mistérios que acontece na vida dos santos, quando Jesus se mostra assim, dolorido, sofrido nesses tempos, é por causa que ele está sofrendo ainda na sua humanidade, Na pessoa dele, humana, que ele já ainda está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Ele tem as duas naturezas. Então ele continua mostrando os seus sofrimentos, sofrimentos que ele sofreu durante a sua vida, que é uma vida que é na divina vontade. Tudo que foi vivido em atos na divina vontade são eternos, não acabam, continuam em ato presente, acontecendo hoje. Então a gente estranha, por causa que a igreja diz que Jesus viveu há 2000 anos e ele morreu já, e ele já ressuscitou. Então, na cabeça de muitas pessoas, essa realidade é de que Jesus não sofre mais. Realmente, gente, glorioso, Jesus não sofre mais, Pela visão assim natural, racionalista, humana, Jesus está glorioso e não pode sofrer mais, Ele não está nesse exato momento preso em algum lugar, assim, como, cravado numa cruz, que a gente possa em algum lugar nesse planeta e ver Jesus sofrendo e derramando sangue. Mas só que o que quer dizer que quando ele fala que está sofrendo, ele aparece sofrendo para a mística? Então a gente tem que compreender. Tudo o que acontece com Jesus é na divina vontade. E a vida na divina vontade que Jesus viveu é uma vida divina, da divindade de Cristo. Tanto a Nossa Senhora como Jesus, os sofrimentos dos dois se repercutem pelos méritos que eles conquistaram, E que recaem as graças até hoje sobre nós. Os frutos dos seus sofrimentos lá há 2000 anos atrás são eternos, porque recaem sobre nós ainda os bens que eles conseguiram através do oferecimento de seus sofrimentos. Então, Maria Santíssima sofreu a paixão, no seu coração interno, e Jesus sofreu a paixão externa, tanto interna como externa, porque ele também sofreu muito na agonia do Getsemane. E os dois, eles viveram eternamente, é uma vida eterna que gera fruto eterno. Então, se hoje nós vivemos, recaem sobre nós o sangue de Jesus e as lágrimas de Maria.
que são eternos. O bem desses méritos conquistados pelos dois oferecidos a Deus Pai são eternos. Por isso que quando Jesus aparece a Luísa numa aparição, ele aparece muitas vezes dolorido, sofrendo, porque não tem problema nenhum. É essa visão que nós devemos ter dos seus méritos, né, dos seus sofrimentos que foram oferecidos para a nossa salvação e que nós hoje vivemos, somos uns seres humanos vivendo nessa geração e que nós também recebemos desses méritos conquistados por Jesus lá 2000 anos atrás, que são eternos, se repercutem durante toda a eternidade. Vai nunca acabar. Nunca vai acabar, né, a lembrança desses sofrimentos, a memória que desses sofrimentos de Cristo. Por isso que a Santa Missa renova toda Santa Missa, renova a memória, né? Fazer isso em memória de mim. Então, cada Santa Missa renova essa memória dos sofrimentos de Cristo e das dores de Maria. Toda Santa Missa, os dois estão presentes ali claramente. E Jesus é consagrado em espécie e ele fica guardado prisioneiro dentro do sacrário. E ali no sacrário ele está em presença verdadeira, real, corpo, sangue, alma, divindade. E ele também sofre dentro do sacrário, né, os abusos dos sacrilégios contra o seu sacramento, sua presença no altar. Várias vezes ele sofre, né, pela falta de pessoas que vão ali estar com ele, em companhia a ele. Pessoas que não acreditam mais, que não o amam, que não o adoram, né, que não esperam nele. Então ele sofre porque ele está aguardando a vinda dessas pessoas para poder estar ali e ele poder dar a vida para elas. Mas elas não vêm. E aí os méritos deles, os méritos de Jesus e Maria ficam guardados. Não podem ser dados a essas pessoas que não vão buscar. Então é um sofrimento divino que acontece. Então por isso que Jesus ele, né, vê essa realidade da incredulidade, do fechamento, da dureza dos corações das pessoas, que hoje ele está disponível com todo o amor e perdão que ele quer conceder a todos nós, que é eterno, tudo que ele conquistou, mas as pessoas não vão buscar. Por isso que a nossa igreja é uma religião santa, porque ela traz essa realidade de que esse conteúdo, né, dessa vida de Cristo, dessa vida de Maria Santíssima, é doado até a nós hoje, em bens que ele quer dar para a nossa vida. Todos nós hoje sofremos também, nós sofremos dificuldades, aflições, tristezas, e todas essas aflições e tristezas é por falta de conhecimento, né? Por falta de esperar em Deus, por falta de esperança, por falta de fé. Nós ficamos aflitos porque a gente acha que nós mesmos que temos que conquistar os nossos, né, as soluções dos nossos problemas. Mas não é. Muitas das soluções dos nossos problemas depende da graça divina, depende do sangue de Cristo, para poder recair a graça sobre a sua vida. Tudo que, qualquer bênção e graça que resolve os problemas da sua vida são provenientes da pessoa de Jesus Cristo, da vida dele. Ele é o nosso rei, ele que governa o mundo espiritual. E muitos dos sofrimentos que nós temos são sofrimentos tanto no corpo como na alma que são derivados da falta da bênção divina. Essa falta da bênção divina não é porque ele não dá, é porque você não vai buscar. Então, essa falta de buscar e de acreditar e esperar em Deus e buscá-lo faz com que Deus sofra, porque ele guarda no seu coração muito amor para doar nessas graças e bênçãos e ele não consegue despejar dentro dos corações e nas mentes das almas que estão aflitas e precisando. E elas ficam, né, sofrendo a pobreza, a tristeza à toa. Então imagina, Deus ama os filhos, mas os filhos ficam, né, andando por aí, pródigos, né, chorando dores lá fora, com fome, com sede de amor, e ele não pode dar. Então imagina o sofrimento do nosso Deus, como é difícil. Então nós temos que entender. Então por isso que nós vamos entendendo por que que ele fala que sofre. E ele vai explicar. Minha filha, olha só que corrupção nos povos, que caminhos tortos eles percorrem, mas nisto influenciou mal exemplo dos líderes, enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz, para fazê-lo distinguir que é cabeça, que é um líder, né? O espírito de desinteresse deveria ser trocado por uma luz para fazê-lo entender que ele é uma autoridade e a justiça exercida por ele deveria ser um fulgor para ferir os olhos dos presentes com luzes, né, para poder fazer o bem.
de modo a não poder separá-los dele e de seus exemplos. Então é bem complexo, às vezes, entender a linguagem de Jesus aqui. Mas a gente não pode desistir pela ação do Espírito Santo, nós podemos aprender. Todas essas coisas que nós temos que aprender, nós podemos entender muitas coisas. Então ele fala aqui, que corrupção nos povos, né, por causa dos líderes. Mas nisto influenciou o mau exemplo. Então os líderes que corrompem os povos com o mau exemplo que eles dão, né? Eles são corruptos, eles são ladrões, eles são, né, iníquos, né? Liberalistas, assim, humanistas, apegados ao bem material, resolve só as coisas pela base do dinheiro, pela base né, da corrupção e tudo mais, e muitas outras coisas, né, leis iníquas, leis imorais e tudo mais que eles aprovam, ao excesso de autoridade e muitas outras coisas, né? Enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz, é o espírito de desinteresse de ganhar alguma coisa, é isso que ele está falando, né? Ele está falando aqui, nisto influenciou o mau exemplo das cabeças dos líderes, que são um mau exemplo, enquanto em quem possui a mínima de qualquer autoridade, o espírito de desinteresse deveria ser luz. Então, eles deveriam ser desinteressados na hora de servir o povo, né? Na hora de servir a população, né? No trabalho que eles estão fazendo, mas eles não têm esse espírito de desinteresse. Eles querem ganhar lucro, né? Os nossos políticos, eles gostam de ganhar propinas, gostam de lava-jato, né? Gostam de ganhar um dinheirinho junto, né? Ou então uma estima, ou eles nas eleições ganhar votos para poder permanecer no poder, né? Muitas coisas que eles buscam. Então, eles deveriam ter um espírito de desinteresse que deveria ser luz para fazê-lo distinguir que realmente ele é uma autoridade, né? Então, a autoridade verdadeira, para ser uma autoridade verdadeira perante os povos, tem que ser uma pessoa que esteja ali de verdade por amor aos povos, uma pessoa que foi eleita pela população porque ela é uma pessoa que se interessa em fazer o bem, se interessa em estar naquele posto, já ganha bem para isso, né? Ele já ganha bem, já tem um salário bom que o povo paga para ele. Então, ele já deveria só utilizar do salário dele e não querer mais nada. E ele ficar no seu posto e trabalhar sem nenhum interesse a mais, né? Nem interesse do próxima eleição, ele também continuar no poder, não tinha que estar pensando nisso, ele tinha que estar pensando no bem da população. Então, por isso que está uma corrupção nos povos, está um caminho torto, né, em que o povo está percorrendo por causa desse mau exemplo das cabeças, porque o povo não acredita mais no poder político, aí o povo, né, fica confuso e começa também a roubar, começa também a não, né, do jeito que eles fazem, o povo também começa a fazer, entendeu? O mau exemplo dos cabeças que roubam faz o povo também roubar, fazer os golpes que eu falei nos aplicativos, nos jogos, inventando essas coisas. Tudo isso né? E o crime organizado, todo o esquema de propina, de várias coisas que a gente vai vendo aí que o povo também faz. Né? Eles aí os policiais também, né? Os policiais vendo que os seus chefes, aqueles que estão no poder, são corruptos, os policiais se corrompem e aí eles, né? Eles aceitam dinheiro para assassinar alguém, eles aceitam dinheiro para fazer uma vista grossa, né? E um monte de coisa que acontece. Então, Jesus está vendo todo esse horror na terra. Então, deveria ser luz o espírito de desinteresse para fazer distinguir quem realmente é um líder verdadeiro. E a justiça exercida por essa pessoa deveria ser como um fulgor, né? Para ferir os olhos dos presentes. Então, a justiça que essa pessoa verdadeiramente ela fizesse com o espírito de desinteresse para realmente ajudar a população, deveria ser uma luz, deveria ser um fulgor de luz para iluminar, né, e trazer paz aos corações e trazer uma mudança aos corações das pessoas, dos povos, do povo, né, de modo a não poder separá-los, né, que é o que está acontecendo. A gente fica separados dele e de seus exemplos. Então, para poder ele mostrar que ele é uma pessoa boa e as pessoas verem, nossa, eu também quero ser como ele, eu também vou agir de uma forma
íntegra como ele é. Eu também vou fazer o bem como ele faz, sem querer nada em troca. Então, é isso que Jesus esperava dos nossos líderes, mas não acontece. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui.